Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio especial da nossa série Pensamento Computacional na Educação. Hoje nós vamos mergulhar em uma história cheia de inovação que começa nos laboratórios de computação do MIT e se estende até salas de aula ao redor do mundo. A nossa convidada de honra, que será o foco desse episódio, é uma das pioneiras na interseção entre tecnologia e educação, Cynthia Solomon. Cynthia pode não ter o mesmo reconhecimento popular de alguns grandes nomes da computação, mas o seu impacto é enorme, especialmente se você já ouviu falar da linguagem de programação Logo, a famosa linguagem com a tartaruga que desenhava formas geométricas. Solomon, junto com Seymour Papert e o Ali Furzy, ajudou a criar essa linguagem projetada para ensinar crianças a programar de maneira visual, acessível e divertida. Então hoje nós vamos descobrir mais sobre o legado dela, a sua trajetória e como as suas ideias mudaram a forma como ensinamos programação e pensamento computacional nas escolas. Cynthia Solomon começou a sua carreira em um momento em que o campo da computação estava ainda engatinhando, e foi uma das primeiras a ver o potencial educacional dos computadores. Nos anos 60, enquanto a maioria das pessoas via os computadores como ferramentas complexas e intimidantes, Solomon tinha outra visão. Ela acreditava que essas máquinas poderiam ser usadas para estimular a criatividade das crianças e ensinar formas de pensar que iriam além das limitações técnicas. Uma curiosidade interessante: Cynthia começou a sua jornada acadêmica e profissional trabalhando com linguagens de programação como Lisp, uma linguagem voltada ao pensamento lógico e à recursão. E essa experiência inicial a fez perceber algo muito importante. A linguagem de programação que usamos, a que escolhemos para usar, influencia a maneira como nós pensamos e resolvemos problemas. Logo, uma linguagem mais amigável poderia abrir portas para que mais crianças entendessem e utilizassem a computação em suas vidas. Foi a partir dessa visão que nasceu o Logo. Mas o que era tão especial nessa linguagem? Bem, imagine que você é uma criança de 10 anos nos anos 60, sem nenhuma experiência prévia com computadores. Os computadores daquela época eram gigantescos, intimidantes e complicados de programar. Cynthia, junto com Seymour Papert e o Ali Furzy, queriam mudar essa realidade. Eles criaram o Logo, uma linguagem que permitia que as crianças controlassem uma tartaruga virtual, desenhando formas geométricas na tela do computador, ao simplesmente digitar comandos como avançar ou girar à direita. A ideia por trás do Logo era simples, mas revolucionária. Em vez de ensinar as crianças por meio de longos códigos e fórmulas abstratas, elas podiam ver os resultados das suas instruções imediatamente, o que tornava o aprendizado muito mais envolvente e também visual. E tem mais, as crianças não só trabalhavam com a tartaruga na tela, como também podiam interagir com uma tartaruga física, um robô ali construído que se movia pelo chão. Para Solomon, essa relação entre o mundo virtual e o físico era essencial para que o aprendizado fosse mais significativo e concreto. Cynthia Solomon não estava sozinha nessa empreitada. Ela trabalhou ao lado de grandes nomes da ciência da computação, como Seymour Papert e Marvin Minsky, no laboratório de inteligência artificial do MIT. Papert, inspirado pelos trabalhos do psicólogo Jean Piaget, defendia que as crianças constroem o seu próprio conhecimento ativamente, por meio da experimentação. Solomon acreditava profundamente nessa abordagem e o Logo foi desenvolvido exatamente com esse espírito em mente. Aliás, uma coisa que sempre impressionava Solomon era como o ambiente no MIT favorecia o desenvolvimento de novas ideias. Por exemplo, a cultura hacker no laboratório incentivava a criação de novas ferramentas e programas apenas por diversão e curiosidade. Foi nesse contexto que surgiu, por exemplo, um dos primeiros jogos de computador, o Space War, e rodando ali naquele momento num PDP-1. A criatividade fluía e Solomon sabia que essa mesma liberdade de explorar e criar deveria ser parte do processo de aprendizado das crianças. Outra tecnologia que ajudou a popularizar o uso do Logo foi o compartilhamento de tempo.
Nos anos 60 e 70, computadores eram máquinas enormes e muito caras, e o compartilhamento de tempo permitia que várias pessoas usassem um único computador ao mesmo tempo, cada uma com o seu terminal. Isso facilitou a implementação do logo em escolas, permitindo que mais crianças tivessem acesso a essas máquinas. Cíntia também estava sempre à frente das inovações tecnológicas, participando, por exemplo, da adaptação do logo para os primeiros computadores pessoais, como o Apple II. Com a expansão dos computadores pessoais, a linguagem logo se tornou acessível para um número ainda maior de estudantes. Ela sabia que, para o logo ter sucesso, precisaria se adaptar às novas tecnologias em rápida evolução. Uma das lições mais valiosas que Cynthia Solomon nos deixou foi a de que o erro faz parte do processo de aprendizado. Nas primeiras experiências com o logo, as crianças frequentemente cometiam erros em seus programas e muitas vezes se frustravam, mas Solomon viu nisso uma oportunidade. Ela e Paper incentivaram as crianças a depurar seus erros, ou seja, encontrar e corrigir os erros. E esse processo de tentar, errar, corrigir e tentar de novo se tornou uma parte fundamental do aprendizado. Havia uma frase dita por uma das crianças que, segundo Solomon, sintetizava bem essa experiência. A frase era a seguinte: depurar é uma diversão difícil. E era exatamente isso que ela acreditava, que o desafio de corrigir erros poderia se transformar em algo prazeroso e recompensador. Aprender a lidar com os próprios erros para Solomon era uma habilidade essencial para o desenvolvimento das crianças. Uma faceta interessante do trabalho de Cynthia Solomon, que muitas vezes não é tão comentada, foi a sua exploração da relação entre a computação, arte e música. Com o logo, as crianças podiam não apenas programar a tartaruga para desenhar, mas também criar suas próprias músicas. Solomon ajudou a desenvolver formas de controlar motores e produzir sons usando o computador, o que permitia às crianças combinar as suas criações visuais com sons e movimento. Então, para Solomon, essa combinação de elementos não era apenas uma forma de tornar a programação mais divertida, era uma maneira de mostrar às crianças que a programação podia ser usada como uma forma de expressão pessoal, quase como uma linguagem artística. Hoje, quando nós falamos sobre pensamento computacional e a interação de tecnologia na educação, muito do que discutimos tem raízes nas ideias de Solomon. Ela ajudou a lançar as bases para a ideia de que aprender a programar não é apenas sobre codificar, é sobre aprender a pensar de maneira estruturada, resolver problemas e ser criativo. E esse pensamento continua sendo crucial para a educação moderna. Uma coisa é certa: sem a visão e a dedicação de Cynthia Solomon, a maneira como vemos a programação na educação talvez fosse bem diferente. Agora um momento de reflexão e nostalgia. Então é curioso como algumas coisas entram em nossas vidas sem que tenhamos escolhido diretamente. Quando eu decidi fazer a minha faculdade em matemática, a universidade em que eu estudei havia acabado de aprovar uma nova grade curricular para o curso de matemática na época, que nos permitia sair com o título de matemático com ênfase em informática. Isso foi em 2003. E entre as disciplinas, nós tivemos 3 disciplinas voltadas para a programação e algoritmos, além de matérias pedagógicas com o uso de tecnologias. Durante a minha especialização, eu tive a oportunidade de trabalhar com a linguagem logo. E talvez, e aqui entra então a nossa reflexão, né, a minha reflexão bastante forte aqui nesse momento, talvez tenha sido justamente essa apresentação ao mundo da matemática computacional que tenha despertado em mim o desejo de explorar ainda mais essa área. E desde então, eu nunca mais me afastei dela. Eu sou uma defensora do ensino de algoritmos e linguagens de programação desde a infância. E assim como Cynthia Solomon, e Cynthia, quem sabe um dia nós possamos conversar, quem sabe a Cynthia nos ouve, eu vejo a programação como uma ferramenta essencial para trazer novas perspectivas. Em um mundo cada vez mais orientado ao uso de tecnologias, isso se tornará ainda mais necessário.
Então, essa foi a nossa imersão na vida e no trabalho de Cynthia Solomon, uma mulher que ajudou a transformar o ensino da programação, tornando acessível e significativo para crianças em todo o mundo. Mais do que criar uma linguagem de programação, ela criou um movimento que mudou para sempre a forma como educadores e crianças interagem com a tecnologia. Se hoje nós discutimos a importância do pensamento computacional nas escolas, é porque pessoas como Solomon abriram o caminho. Ela nos mostrou que, ao dar às crianças as ferramentas certas, nós estamos capacitando-as a pensar de maneira mais crítica e também mais criativa. E no nosso próximo episódio, nós vamos continuar essa nossa jornada pelo pensamento computacional, explorando como essas ideias evoluíram e quem mais contribuiu para essa área. Espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo.